De volta com o programa Tudo Pós, e chegou a hora da gente falar sobre celebridades, os famosos, o que eles andam aprontando por aí. E quem veio nos trazer essas informações foi o Aaron Hakanishi, que é nosso parceiro, nosso amigo, excelente colunista social. Muito obrigado, boa tarde. Tudo boa tarde, bem, Ana, Rafa? como vai? Bem-vindo. Vou muito bem, depois dessa apresentação melhor ainda, né? Fazer esse quadro com vocês, são os meus amigos, é sempre uma delícia. Me fala aí, qual é a primeira? Olha, vamos só abrir o nosso quadro hoje falando sobre... Você me perguntava aqui nos bastidores, né? Sobre a estreia do Power Couple, lá do Roberto Justus. Esse que fica dos casais, dos casais. Né? Que é a Gretchen, a Simone. A Simone, eu quero contar uma coisa pra vocês dois e pro nosso público aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas os finalistas do programa já vazaram. Como assim? Isso é uma das coisas chatas que acontecem. porque já foi gravado. Com programas gravados, assim. Eu não vou contar aqui quem são. Eu vou deixar... Eu posso estragar o programa de muita gente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar para acessar o meu site. Não quer lá nada, já né? Tem, Lá já tem. Esperto. TV Foco deu o nome dos dois casais que são os finalistas da atração. Agora o que eu quero contar para vocês é que o programa estreou ontem com o Roberto Justus. A audiência foi satisfatória, foi razoável ali. Vai ser exibido somente às terças, então não tem o estilo como se esperava da Fazenda, por exemplo, que vai ao ar todos os dias da semana. Você assistiu, Maria? Vocês tiveram a oportunidade de ver? Eu vi uns trechinhos, que ontem eu tava bem cochilando, Então, pra falar bem a verdade. Eu acompanhei algumas coisas, principalmente pela internet, depois da estreia, fui olhar os trechos mais importantes. E assim, eu vi alguns colunistas destacando que o programa, ele inicialmente é uma atração que lembra muitos programas de auditório que a gente tinha no passado. O que que era? Lembra aquelas famosas... Namoro na TV? Não só Namoro na TV, é mais a pegada do Gugu, quando ele recebia mulheres e homens, artistas mulheres e homens para fazerem provas e disputarem Guerra coisas. do sexo, alguma coisa assim. Alguma coisa desse Sexolândia tipo. do Faustão. Nossa, É mais ou essa... menos isso. Você lembra? Sexolândia do Faustão. Sexolândia do Faustão. Então tem um pouco de... É uma competição entre casais, eles realizam provas e são remunerados e ganham conforme realizam essas provas de uma maneira positiva ou mais ou menos. Então, eles também têm quartos diferentes, então... Você vai ficar num quarto que é com móveis de papelão se você realizar aquela prova de uma maneira ruim. E você pode faturar até R$1 milhão. O que eu posso dizer, ó, vou deixar a pulguinha, só essa pulguinha, depois a gente entrar na pauta. É que o casal, os dois casais que estão aí na final, um deles é bem famoso. Então parece que alguém conseguiu chegar aí. Foi alguém que já participou de reality show? Alguém que já participou. Eu acho que ela nunca participou, mas ela é famosa. E tá descartada essa. então Essa você tá pensou. descartada, não foi essa. Não foi a Gretchen. Não foi a Gretchen, tá bom? A Gretchen não chegou na final. A gente não sabe a sequência de eliminações, mas o fato é que esse tipo de coisa, com programas gravados, atrapalham muito as produções, né? A final é ao vivo, vai ser comandada aí pelo Roberto Justus e deve ir ao ar somente em julho. Então, assim, o programa já estreou com os finalistas, com a final que acontece em julho. E o público de casa, é só mais isso aqui, que é legal destacar isso. O público de casa, ele não decide quem é eliminado. Ele decide somente o casal favorito no dia da final. Então tá Quem bom. é eliminado, Então... a decisão do Justus? A decisão acontece por meio das provas, do desempenho das provas, e entre eles também tem uma votação. Pelo que eu entendi, é assim. Por que pelo que eu entendi? Porque nessa primeira semana não houve eliminação nessa primeira exibição. Então a gente vai conferir na próxima terça-feira qual é o desenrolar desse novo programa. Legal, Aaron. Beleza. Vamos lá. Tá bom? Vamos abrir a nossa pauta. Vamos em frente, vamos lá. Falando de quem? Lília Cabral. Cabral. A gente comentou na semana passada que ela participou do Tá No Ar, lá do Marcelo Adnet. E ela brincou, teve uma paródia lá, porque eles receberam todas as Helenas do Manuel Carlos. Sei. E ela nunca foi uma Helena, e ela apareceu no programa chorando, brincando que ela gostaria de ser uma Helena. E ela deu uma entrevista falando sobre exatamente essa postura dela. Ela deu uma entrevista dizendo que, olha, a afirmação dela foi a seguinte: acham que eu sou recatada, uma atriz intocada, mas eu sou louca. Ai, que ótimo. O que ela quis dizer é que as pessoas acreditam que a Lília Cabral é de verdade aquela artista, não que ela não seja, mas somente aquela artista intocável, intelectual, que somente fala sobre assuntos intelectualizados e coisas assim, mas ela disse, olha, eu me divirto muito nos bastidores, eu faço aquilo que me entregam para fazer e pronto, eu me viro da minha maneira. E o que ela quis dizer também, que eu acho legal destacar isso, é que ela passou muitos anos da carreira tentando ganhar papéis que dessem destaque, notoriedade para ela. E ela falou, olha, somente em Páginas da Vida, isso foi em 2006, 2007, eu não me recordo agora o ano, é melhor não citar ano quando não se lembra, porque eu não lembro, mas foi em Páginas da Vida, essa é uma novela que todo mundo lembra, e ela falou, olha, eu só ganhei meu primeiro papel de verdade, de destaque ali. E eu não sei se vocês se lembram, mas esse papel era de uma vilã
que tinha os netos ali com síndrome de Down, uma neta. E ela fazia coisas horríveis com aquela criança. Enfim, ela ganhou esse primeiro papel. Ela falou, olha, depois que eu ganhei esse primeiro papel, eu nunca mais quis me libertar dos bons papéis. Aí apareceu uma sequência de bons papéis e é isso que ela luta até hoje. Né? Eu lembro muito da Griselda. Da Griselda, do Pereirão, né? Era Pereirão que falavam, né? É. E ela agora tá na novela Liberdade, Liberdade, estreia no horário das 23, que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, a gente fala agora. Agora. Vamos falar sobre Liberdade, Liberdade? Essa é uma novela de época, estreou falando sobre a história de Tiradentes. Teve o Thiago Lacerda aí no primeiro capítulo. É uma novela de 2 fases, mas a primeira fase teve 1 capítulo praticamente. Então é uma fase muito rápida. O Thiago Lacerda estreou aí no papel, ela também trouxe uma foto vai entrar aí daqui a pouco, uma foto da Andréa Horta, que é a protagonista, que é a Maria Joaquina na novela Liberdade, Liberdade. A história pra vocês, pro público de casa que não sabe também... Aí é o Thiago Lacerda? Thiago Lacerda no papel Como Tiradentes, de né? Tiradentes. Ele foi muito elogiado, viu, Maria? Foi? Muito elogiado. A caracterização, a atuação do Thiago Lacerda. Sabe por quê? Teve a cena do enforcamento. Foi incrível. É incrível a cena. Essa cena eu assisti. 700 segurantes envolvidos, então Nossa, imagina que bacana. o Quem tamanho... dirige essa Liberdade, Liberdade? Eu não sei agora, mas eu vou pesquisar e contar para o nosso público. Agora, o fato é que... eu posso contar uma coisa para você. É quase a resposta que você precisa. O Silvio de Abreu, ele é o supervisor de todas as novelas da Globo e Liberdade, Liberdade é uma novela que ele colocou na fila e ele defendeu que deveria ser uma trama com um destaque que deveria ir ao ar. O Silvio de Abreu, para o público de casa que não sabe, é um autor de novela super conhecido, mas que a Globo incumbiu, né, deu para ele a responsabilidade de cuidar de todo o núcleo de novelas da emissora. Ou seja, ele decide o que vai para o ar, ele decide o que não é bom, quais são os temas que vão ser abordados. Por exemplo, ele decidiu que Sagrada Família era um tema provisório de uma novela das 9 que estrearia no lugar de Velho Chico. Só que era uma novela, de novo, com pegada de violência, que falava sobre... tinha aquela coisa urbana, tinha um pouquinho da favela, de novo. E ele falou, não, agora chega, o público se cansou, o público migrou, viu a Record ali com os 10 Mandamentos, então vamos apostar numa novela de época, e é isso que ele tá fazendo. Então, assim, tem a supervisão dele, isso eu posso te garantir, tá? Com os dedos do Silvio de Abreu. Entendi. Tá? Liberdade, Liberdade estreou com a melhor audiência dos últimos 3 anos, então é uma aposta aí tanto. E a curiosidade para vocês é que, apesar de contar a história de Tiradentes, na verdade não é focada em Tiradentes. Fala sobre Tiradentes, mas fala sobre a filha dele, que é a Maria Joaquina, que é a Andréa Horta. Porque essa história da filha do Tiradentes, ela realmente existiu. Mas não é uma novela, não é uma história documentada, não existe registros, ou seja, é fictício. Toda a trama, a partir de agora, desse início do enforcamento e tal... É ficção. É ficção. É ficção. Então é legal porque o público vai ter uma visão, mesmo que fictícia, sobre essa história de Tiradentes que é tão incrível, mas a né? cena do enforcamento foi muito bacana, o julgamento do Tiradentes, né? A forma como deram uma sentença para ele. A sentença para ele e destaque, Maria, destaque para o Matheus Solano. Tá Como bom, vai, brincam Aro, aí, vai. Como brincam aí, tem o famoso nude, né? Então, agora falando de verdade, o Matheus Solano, ele apareceu completamente com a parte de trás inteira, nu na novela, porque ele fazia parte do processo. Ele foi ali torturado, o personagem dele é o Rubião, que no final é o grande traidor, né? Ele é o grande traidor que entrega Tiradentes, não é assim na história, mas assim, na novela foi construído dessa maneira. Então ele teve todo o destaque, foi parar nos mais comentados da internet, o pessoal falou, olha... Teve, inclusive... Que nem o Rodrigo Lombardi, né? O Rodrigo Lombardi. A Fernanda Paz Leme, que é uma das atrizes que é ativa no Twitter, ela comentou assim, olha, em respeito à mulher do Matheus Solano, eu não vou dizer nada sobre essa cena. E aí ela ficou em silêncio e foi muito engraçado, porque a esposa do Matheus Solano, que também é atriz, ela falou, olha, pode falar o que você quiser, morram de inveja do meu maridão. Foi assim, então, E só reforçando que é uma novela, não é minissérie, né, Aaron? É uma novela com carinha de minissérie, sabe por quê? Por quê? 60 capítulos, é uma novela super compacta, em 2 meses ela sai do ar. Entendi. Então, Então tem que assistir. E outra, só mais uma curiosidade, a novela tem 30 minutos, cada capítulo muito compacto, entrou, saiu. São curtos, e né? segura a audiência, Maria, isso é muito bom, Rafa. Sem comercial? Tem um comercial, mas assim, 30 minutos corridos ali e a novela que vai que delícia. vai. É bom, Isso né? é bom, A gente muito ficou bom. curioso. Próxima pra gente? Próximo. Luana Piovani deu uma entrevista... Nossa, eu Já assisti. li. Ah, meu Deus. Eu assisti. Ela e a Xuxa Garganta conversando aqui. na segunda-feira. Olha, as Deu duas audiência? deu audiência, mas a Xuxa tomou aí a sua
30ª... Aliás, foram 30 vezes que a Xuxa perdeu pro Ratinho. E na última segunda-feira, Maria, foi mais um acúmulo de mais uma derrota pro programa do Ratinho. Independente de receber aí a Luana Piovani, Xuxa continua tomando do Ratinho, não tá fácil vencer, né? O programa é muito popular. Isso é muito bom, o público gosta disso. Agora, a Luana Piovani deu essa entrevista, trouxe uma imagem de vocês para vocês que lembra o casal aí nos anos 2000. Olha que diferença, né? Rodrigo Santoro, ele mudou mais do que ela, eu acho. O bigodinho sem vergonha, O né? bigodinho sem Mas vergonha. acho que ele era papel que ele E tava tava em fazendo, destaque na não é? É, acho que é isso. Ele era carinha de criança, né? Carinha de criança. Ela já ficou igual E mesmo. vocês sabem o que aconteceu, né? Ela falou que o Rodrigo Santoro, lá no programa da Xuxa, ela fez uma afirmação, falou, olha, ele tem uma mágoa imensa de mim. E ela falou porque, na época, quando eles namoravam, ela foi flagrada traindo o Rodrigo Santoro com um empresário. E ela falou que desde então ela nunca mais conseguiu ter nenhum contato com ele. Ele realmente é um homem de fibra. Eu Não diria só assim, cortou. ela foi pega traindo, ela foi pega traindo, fotografada e foi na capa da Contigo. Entregue, digno de um Aí- escândalo. Né? aí Pro público qualquer que sabe, um. Maria, bem lembrado. Digno de um escândalo de Hollywood, né? Digno de um escândalo daqueles que a gente só vê em filme, mas que aconteceu na vida real. Que aconteceu aqui no Brasil. E o Rodrigo Santoro realmente criou uma mágoa imensa. Ele era apaixonado pela Luana Piovani era na mesmo. época. E houve essa traição e a Luana Piovani falou, olha, eu realmente não fiz da maneira correta, foi completamente errado, mas ela destacou na entrevista que ela pagou por isso, de todas as maneiras, e que ela sabe que ela já pagou tudo que deveria em relação a essa traição que ela cometeu. E, de verdade, Luana Piovani hoje está super bem casada, tem 3 filhos aí, mantém um relacionamento que parece que é super firme, né? Teve passagens com o Dado Dolabella, teve várias passagens aí com pessoas Sempre Brigou, polêmica, gente, sempre polêmica. Eu Boca acho que solta pessoas polêmicas totalmente, né? acabam atraindo pessoas polêmicas, não que o Rodrigo Santoro seja. Talvez até por isso E não tenha dado certo. não tenha dado certo. Ele Ele é não mais era o recatado. perfil dele. Se Totalmente bem que é o recatado. seguinte, esse marido dela, ele é super bonzinho, Pedro certinho. Scooby, Pedro Scooby. Nossa, ele é super certinho, né? Surfista, e tem toda uma Surfista. pegada mais natural, natureba. Agora, de verdade, a Luana Piovani deu essa entrevista. Enfim, qualquer coisa que ela fala hoje em dia bomba, né? Porque ela também tá na capa da Playboy nova. Capa da Playboy nova, é verdade. É. A capa nessa nova edição da Tá Playboy. lindíssima, aliás. Tá E por lindíssima. último, Maria, ela deu uma outra afirmação falando sobre uma outra pessoa que eu também acho que é muito polêmica e que isso prejudicou ela, que é a Carolina Dickmann, né? Carolina Dickmann era amiga da Luana Piovani, elas não se falam mais hoje porque na época que a Luana Piovani foi agredida pelo Dado Dolabella, teve toda aquela polêmica, a Carolina Dickmann teria apoiado o Dado e não a Luana Piovani, que era amiga dela. Enfim, foram coisas que ela falou que repercutiram muito. Quem quiser conferir trechos da entrevista já sabe onde encontrar, né? E ela No continua TV linda, Foco. né? Apesar de tudo isso, ela continua linda. Ela Mulher continua bonita, lindíssima. Né? Eu gostaria, Tanto que ela tá na Playboy. eu a gostaria nova muito Playboy. que ela me traísse. Ai, meu Deus. Sempre achei ela muito bonita. Ela é muito bonita. A boca bonita. Agora vamos falar de um artista que pode estar de malas prontas para outro Raul canal. Gil. Raul Gil, Maria. Raul Gil? Você consegue... Nossa. você viu na que ele- fichinha aí será que ele vai agora. pegar o banquinho? Será que ele vai pegar o banquinho? Estão falando que sim, Rafa. Parece que o Raul Gil pode ser o novo contratado da Record. Aliás, novamente voltar pro Para canal. Record, porque ele foi da Record. Ele é a muitos cara da anos. Record, inclusive. Eu acho que assim, ele tá no SBT, ele tem um programa aos sábados, mas o sucesso que ele obteve na Record, nas tardes de sábado, inclusive, foi uma coisa muito grande, que ele não conseguiu fazer o mesmo na Band, quando ele foi pra Band, e não conseguiu repetir no SBT. Não, talvez por falta de mérito dele, mas porque tinha ali na Record um público muito cativo, né, que ficou ali Que eu não perdido. sei se é o mesmo público. Que não sei se- Porque exato. já faz o quê? 15 anos Faz lá que ele muitos saiu anos, já faz da muito- faz Record. muito tempo. Era um público que não tinha internet, não tinha nada disso. Era um Então, assim, público- não, era outro público. Era outra situação, outro E ele momento. fazia um sucesso justamente na época em que a Band tinha lá atrás o Bolinha, fazia o Clube do Bolinha, né? Eram programas assim, até um tanto semelhantes pelo perfil calouros. musical, com calores, coisa que a gente praticamente não tem mais Não na TV tem mais hoje. Você hoje, praticamente não tinha reality shows musicais, então eram coisas que faltavam na nossa TV que hoje tem de sobra, né? Você tem vários reality shows aí falando sobre música. Agora, o Raul Gil estaria negociando com a Record, por enquanto ninguém confirma nada. Essa história de negociação É de sempre contrato assim, né? é Sempre sempre um bastidores, silêncio. silêncio total. Mas a imprensa acaba descobrindo antes, muitas vezes a gente entrega, inclusive o próprio artista bate o pé até o final, mas depois ele acaba assumindo que realmente fechou o contrato. Agora,
Isso causou uma revolta nos internautas, eu vou explicar para vocês. Muita gente ficou revoltada com essa negociação. Por quê? Estão dizendo aí que a Adriane Galisteu e a Mara Maravilha são duas das artistas, apresentadoras que precisam de um espaço na TV e que elas não têm. E que elas deveriam ser lembradas pela Record para um programa à tarde, por exemplo, nas tardes de sábado. Então, os comentários foram muitos comentários contra essa negociação. Eles falaram, olha, o Raul Gil está super bem no SBT, ele não precisa de um espaço, o SBT está consolidado aí nas tardes de sábado, a Record, que está exibindo algumas reprises no sábado à tarde, deveria dar oportunidade para outros artistas. Mas, Aaron, eu já vi uma enquete de algum site também, dizendo que o Raul Gil iria para a Record e já estariam fazendo um bolão de apostas aí sobre quem o substituiria nas tardes de sábado. Nomes como Celso Portiolli, Gilberto Barros e até a própria Galisteu. Gilberto Barros? Olha, o Gilberto Vamos Barros... ressuscitar um Gilberto Barros que tá na internet só agora, né? Ele tem um canal na internet. TV do Leão, né? TV do Leão. Agora é isso, vamos ver como é que vai ser o desenrolar. O Rafael levantou essa bola aqui, vamos ver o que se confirma, porque tem muito rumor em torno de contratação e multas milionárias, inclusive, tá? Porque o contrato do Raul Gil tem esse lado não também. terminou ainda, tá bom? Próximo, então, pra gente, Aaron, vamos lá. Vamos falar sobre a Dira Paz. Dira Paz. Essa é uma das mulheres que a gente tem muito orgulho de ter no nosso É verdade, hall ótima de atriz. Atrizes aí. E ela é mãe, Maria, aos 46 anos, né? A gente falava sobre filhos agora há pouco aqui no programa. Mas, assim, de verdade, Dira Paz é um mulherão, ela continua despontando. E eu trouxe aqui a Dira Paz hoje porque ela foi mãe aos 46 anos de idade, né? Nossa. Eu acho bacana, porque ela, com 46 anos de idade, ela veio ao público falar, olha, eu sei que uma mulher tem todas as dificuldades do mundo para engravidar aos 46 anos. É um desafio, porque eu tentei muitas vezes do método tradicional, diríamos assim, e não consegui. Ela não tinha filhos? Ela tem filhos, mas ela queria ter mais um filho ainda, então ela é mãe de um menino de 6 meses, mas já voltou ao batente, porque ela estreou aí na novela Liberdade e Liberdade. Ela vai ter um papel aí. Aliás, eu me confundi, ela estreou na novela Velho Chico. Velho Chico. E ela vai ser cabeleireira e tal, e aí tem um papel de destaque pra ela, e o fato que ela falou que precisou se afastar aí das gravações, se afastar do filho para focar nas gravações. Mas disse que realmente ser mãe aos 46 anos é algo bastante emocionante e empolgante. Muito bonito de Dira Paz. Consegue ser dramática e cômica também, né? Se adapta a eu qualquer lembro muito coisa. quando ela fazia apoia, lembra? Muito na Diarista. Solineusa, é isso? Solineusa, papel de destaque aí, inclusive com reprise no canal Viva, né? Então, papel que explodiu com a Dira Paz, né? Ela era um sucesso mesmo. E daqui a pouco a gente tem outras coisas. Vamos fazer intervalo então agora, gente. O Aaron vai continuar com a gente aqui, trazendo mais informações sobre os famosos. Vamos falar sobre Silvio Santos, Portiolli e até Joelma. Daqui a pouco, então, a gente volta.